O Homem Torto já aterrorizou muita gente aqui na internet. Mas você sabia que ele é tão famoso, tão ícone, que ele já esteve até com Sherlock Holmes lá na Inglaterra e com o Hellboy nos Montes Apalaches? Parece uma brisa muito doida, mas no vídeo de hoje você vai saber a verdade por trás da lenda do Homem Torto, como ele ficou tão famoso e como ele vai aparecer de novo no cinema. Eu sou Anitta Borges e você está assistindo Arquivos do Cinema aqui no Muita Brisa. Bem-vindos a mais um vídeo do Muita Brisa, meus amados. Como de costume, eu sou a Anitta Borges e para os mais íntimos e chegados, que são os inscritos aqui no canal, eu sou a Ninoca. E hoje, pra gente matar aquela saudade, vamos falar do Homem Torto? Porque assim, eu fui ver aqui no canal e o último vídeo que a gente fez do Homem Torto acho que vai fazer quase 8 anos, 7, 8 anos por aí. Então, os últimos 2, né? Então eu acho que a gente precisa dar aquela renovada, né? Tamo com cenário novo, estúdio novo, lugar novo, então bora que let's. E eu já quero super agradecer você de coração por você me permitir, brisado, fazer parte de um momento do seu dia. E se bateu aquela nostalgia do Homem Torto, aquela saudade, já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra acompanhar e assistir o Pod Brisa, o podcast do Muita Brisa, e também os vídeos completos e especiais aqui no canal. E aí, que Breezers, a gente precisa conversar. Eu descobri, real, oficial, que o Homem Torto, ele é muito mais pop, muito mais ícone do que a gente imaginava. Muita gente conheceu ele pelo Homem Torto lá, de Invocação do Mal, do Javier Botet e tal. Porém, entretanto, todavia, o Homem Torto, ele já vem participando aí da cultura pop, da cultura literária, já assim, ó, há um bom tempo. Inclusive, ele até já saiu em uma das histórias de Sherlock Holmes, aquele famoso detetive lá do Meu Caro Watson, que na verdade não falou Meu Caro Watson. Sim, o Sherlock, o Crazy. E também, se você tava na live ou já assistiu o último episódio do Pod Brisa, que a gente falou dos Montes Apalaches, o Homem Torto também já fez parte de uma das histórias do Hellboy, da HQ do Hellboy. E é óbvio que, pelo fato de ter o Homem Torto ali, né, e mais outras lendas, incluindo as lendas dos Montes Apalaches, essa é uma das histórias mais sombrias e de terror aí do Hellboy. E uma coisa que eu não falei no último episódio do Pod Brisa é que, depois que eu descobri tudo isso, pra mim, o Homem Torto já passou a Annabeth, ó, de longe, cara, ele já tá, mano, voando. Quem concorda, comenta. E pra quem tava triste que o Homem Torto não iria aparecer no cinema, ele vai sim. E agora vai com o Hellboy. Vai com o Hellboy, sim, senhor, cara. E eu confesso assim, ó, vou ser bem sincera. Eu não estava muito animada quando eu soube dessa notícia aí, do filme do Hellboy e o Homem Torto. Mas, depois que eu assisti o trailer, eu falei, opa, já tô sentindo que tem umas coisas meio sombrias aí. Pra quem leu o quadrinho, cara, parece que eles pegaram cada desenho do quadrinho e fizeram em cena ali, porque tá bem parecido. Tem umas cenas que você fala, mano, eu fiquei chocada, eu não tava esperando. Vindo do Hellboy, eu não tava esperando, né? Porque é sempre uma coisa muito mais fantasia, não deixa de ser, mas veio com o tom sombrio e o tom terror sim, tá? Porque eu e o Fabinho fomos convidados pra ir pra pré-estreia e, cara, tem tom sombrio e tem terror também, tá? Inclusive, deixa eu falar. Se vocês viram no trailer, sabe o que aparece no trailer? Aparece um padre. E sabe quem é esse padre? Sabe quem é esse padre? Na hora que eu vi, eu só fui sacar isso no cinema. Eu falei, gente, sério, na moral. É o Joffrey, o mordomo lá do Maluco no Pedaço. É ele! Sério, na hora que eu vi o livro, eu falei... Aí ele falou, sim. Aí eu queria gritar, mas não podia, que eu tava no cinema, né? Então... E, detalhe, a cereja do bolo inteiro é que Hellboy e o Homem Torto se passa nos Montes Apalaches. Vocês querem mais alguma coisa disso? Porque assim, cara, no último episódio do Pod Brisa eu falei, foi um TCC dos Montes Apalaches. Eu vou trazer um pouquinho mais sobre os Montes Apalaches aqui. E assim, eu acho que
Será que foi coincidência esse lançamento? Porque, cara, vai lançar agora, no dia 5 de setembro, somente nos cinemas. Já aproveita pra você comprar seu ingresso, pra você já ir nesse primeiro final de semana de estreia, porque com tudo isso aqui que eu vou te falar, isso aqui, você vai fazer tipo uma pesquisa antes de ir pro filme, que você vai vir nas coisas que eu vou falando aqui, que eu falei no Pod Brisa, você fala, meu Deus, olha lá, os montes de palavras, a bruxa, que sei lá o quê, e papapá, e tecaracatá, e tecarequetê. Sério, gente, é que eu gosto. Então, se você tá aqui, eu acho que você também gosta dessa brisa aí também, né? E aí, qual que é a coincidência? Porque, recentemente, os Montes Apalaches estão bombando aí nas redes sociais, porque tem muita coisa estranha aparecendo, umas criaturas meio bizarras, umas coisas meio assim. E aí, esse lançamento do Hellboy, dos Montes Apalaches, aí você fala, será que tem alguma coincidência? Será que não? Eu vou tremer. Cadê o Dani pra tremer comigo? E além de falar do Homem Torto, um pouco dos Montes Apalaches, porque eu já falei bastante no Pod Brisa passado. Se você quiser saber mais, você vai lá depois de assistir esse vídeo, tá? Muito obrigada. Vou comentar também um pouco sobre o trailer de Hellboy e o Homem Torto. E temos imagens aqui pra tudo que eu vou falar, temos imagens. Bom, primeiro agora, a gente vai ver quem que é o Homem Torto, o que que ele vive, o que que ele come, quais as histórias reais por trás dele, o que que está acontecendo. O Homem Torto, ele ficou mais famoso na internet, principalmente aqui no Brasil, depois que ele apareceu no filme Invocação do Mal, interpretado pelo Javier Botet, que é aquele artista e ator que faz todos esses personagens, fez Mama também, então a gente achava que era tudo computação, tudo CGI, na verdade, não, era o próprio cara. Inclusive tem até um vídeo falando sobre isso, só dele aqui também no canal, já faz uns 8 anos por aí, tô pensando em regravar. E quando lançou o filme, a gente até achou que era uma criação nova, de uma criatura nova, nossa, o Homem Torto, meu Deus do céu. E aí, pesquisando, vimos que realmente existe o Homem Torto. Tem a musiquinha lá do Homem Torto, ela realmente existe. E tem muita gente que, quando eu fiz esse vídeo do Homem Torto e do Javier Botet, anos atrás, veio comentar que cantava essa música na igreja. Aí eu fiquei, como assim você cantava essa música na igreja? Por que vocês cantavam essa música na igreja? Por quê? Qual que é? É porque eu não frequento, nunca frequentei, então eu falei, gente, que brisa é essa? O que tá acontecendo? Música do Homem Torto? Porém, na verdade, a história e a lenda do Homem Torto é bem mais antiga do que a gente imagina. O personagem Homem Torto é inspirado numa lenda famosa que existe na Inglaterra. Existem várias versões do Homem Torto, mas basicamente, pra explicar aqui, fazendo uma relação, ele na verdade é como se fosse um bicho-papão que foi inspirado numa canção infantil chamada The Crooked Man. E é aquela música lá, havia um homenzinho torto numa casa torta. Só que a música, a canção infantil do Homem Torto, ela foi registrada pela primeira vez lá em 1842. E foi pelo escritor inglês James Orchard Halliwell. E da onde que surgiu essa canção? Qual que é a origem? Uma das histórias de origem dessa canção diz que ela veio de uma aldeia em Londres chamada Levenham. E que ela foi inspirada nas casas coloridas e tortas que existem lá. Todas essas casas que vocês estão vendo aí são casas reais que existem lá e elas são tortas. Não sei o porquê, não sei o motivo. Também não fui atrás, pra ser bem sincero pra vocês. E aí também tem lendas que envolvem a música do Homem Torto. Em algum momento ali, ela foi levada pra um lado mais sombrio. Não sei em que momento dizer, é muito difícil. Mas dizem, numa das lendas da canção do Homem Torto, é que se você cantar essa canção, The Crooked Man, alto várias vezes, dizem que ele vem à noite e fica atormentando você e a sua família até conseguir acabar com você. Mas é claro que isso é uma lenda. Se você cantar, isso não vai acontecer. Então, pra vocês terem uma ideia de que a lenda do Homem Torto, o personagem Homem Torto, já existe há muito tempo. Então, ele já tá... Ele apareceu na literatura, já em muitas literaturas, em séries, em filmes diferentes também. Não só na Invocação do Mal. É que aqui no Brasil a gente conheceu ele por esse meio, né? Mas, cara, HQ do Hellboy, que inclusive essa adaptação do Hellboy e o Homem Torto do cinema, o próprio Mike Mignola, o criador do Hellboy, botou os dedinhos, a mãozinha dele lá para fazer o roteiro. Então ele ajudou na criação do roteiro e ele falou assim, ele mesmo próprio, eu tinha visto numa entrevista que ele tinha dado, foi pra Variety. Ele falou assim, abre aspas, é o primeiro roteiro de Hellboy que eu li e pensei,
é um filme de terror, que era o que eu queria. Brian Taylor não tem uma reputação como diretor de filmes de terror, mas até agora tivemos 2 diretores de filmes de terror fazendo filmes do Hellboy e nunca tivemos um filme de terror. E rapaz, gente, o cara falou mesmo. Detalhe que o primeiro diretor do filme do Hellboy é o Guilherme Del Toro, tá? Só pra vocês entenderem aí no rolê. Mas não era terror, não foi real, assim, foi muito mais puxado pro fantasia. Só que ele foi educado nessa resposta dele. E ele ainda terminou dizendo assim: durante anos tenho dito, se você vai fazer um filme do Hellboy, faça o pequeno. E a história perfeita pra fazer isso é a minha favorita, Hellboy e o Homem Torto. Acho que é uma das melhores coisas que eu já escrevi na vida. O próprio Mike Mignola falou isso. E esse foi realmente o primeiro filme do Hellboy que o Mike Mignola participou na criação da adaptação do roteiro, né? E assinou o roteiro junto com o outro roteirista, o Christopher Golden. E pra quem não leu os quadrinhos ou não conhece essa história do Hellboy e o Homem Torto, ela se passa em 1950, quando o Hellboy se junta com uma nova agente da BPDB, o Centro de Pesquisa e Defesa Paranormal, e os dois são enviados para os Montes Apalaches. Lá, eles descobrem uma comunidade bem afastada, super sinistra e assombrada, dominada por bruxas e liderada por um demônio bizarríssimo local chamado Homem Torto. Conforme eles vão explorando os mistérios bizarros e sinistros daquele lugar, Hellboy confronta os maiores segredos do seu passado, o que o leva para uma luta épica contra forças malignas que querem causar o caos no mundo. E é aí que a gente para e pensa, tá, mas o Homem Torto não é uma lenda na Inglaterra? Sim, porém existe uma versão nos Estados Unidos. E nessa lenda conta que em 1969, um inglês chamado Ryan se mudou para Nova York num apartamento antigo junto com o seu filho. Quando eles chegaram lá, no primeiro dia de mudança, eles começaram a estranhar, porque eles começaram a olhar os móveis e eles eram tortos. Eles não eram retos, eles tinham curvas, eram meio tortos, eles nunca tinham visto algo assim. Ok, tudo bem. Eles terminaram de arrumar as coisas, jantaram e foram dormir. No meio da noite, o Ryan, o pai, acorda extremamente assustado, ouvindo os gritos do seu próprio filho. Quando ele chegou lá, o menino estava apavorado na cama, encolhido, chorando, gritando, dizendo que tinha visto um homem bizarro no canto do quarto dele, meio magro, uma coisa muito bizarra, muito estranha. E além disso, ele usava um chapéu. O Ryan não estava conseguindo acalmar o seu filho e decidiu, no meio da noite, ir para um hotel ali perto mesmo para conseguir descansar tranquilo e eles conseguirem dormir em paz. Alguns dias depois, por falta de grana, de não poder mais pagar o hotel e também porque eles tinham acabado de se mudar, eles voltaram pro apartamento e até então tava tudo ok. Agora existem 2 versões dessa lenda. Numa delas, na mesma noite que eles voltaram pro apartamento de novo, o Ryan ele acabou descobrindo que naquele prédio tinha um porão bem esquisito. Ele desceu no porão, viu que tava tudo escuro e quando conseguiu acender a luz, ele se deparou com o corpo do filho todo retorcido. E do lado do seu corpo tinha um bilhete que estava escrito a música do Crooked Man, a música do Homem Torto. Outra versão dessa parte é que no dia que eles voltaram pro apartamento, quando foi chegando a noite, Ryan foi dar um beijo de boa noite no seu filho e não encontrou o filho no quarto. Ele revirou o apartamento, começou a revirar todos os andares e descobriu que no prédio tinha um porão. Chegando lá no porão, quando ele acendeu a luz, ele viu o filho dele todo retorcido. Do lado tinha um bilhete escrito a música do Homem Torto. A lenda diz que o filho do Ryan encontrou esse papel com a música do Homem Torto e ficou cantando em voz alta várias vezes até que o Homem Torto apareceu para ele, o atormentou e acabou com a sua vida. Essa é a lenda americana do Homem Torto, porque se passa essa lenda e dizem que se passa em Nova York, aí que veio a brisa do Homem Torto para a América do Norte, para os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra, né? Então eles trouxeram a lenda e ela ficou nos Estados Unidos também. Agora vamos falar sobre os Montes Apalaches?
Esse filme do Hellboy entra muito no nosso Arquivos do Cinema, em que a gente conta a história real por trás dos filmes. Dá super, cara. A gente já fez vários vídeos falando sobre vários filmes. E a história do Hellboy dá super, porque se passa nos Montes Apalaches. E não é só os Montes Apalaches que tem a relação com o mundo real ali na história do Hellboy e o Homem Torto. Além da lenda do Homem Torto. No trailer, já dá pra você perceber, então não é um spoiler, relaxem, que existem bruxas. Na sinopse também. Aquela comunidade remota ali, super bizarrona, sinistra, era comandada por bruxas. E aí, pesquisando, indo a fundo, existe sim uma história de bruxa nos Montes Apalaches, cara. Eu falei com muito mais detalhe e mais imagens aí, assim, no Pod Brisa. Se você quiser também assiste depois. Mas, entretanto, todavia, vamos contar essa história aqui sobre a bruxa dos Montes Apalaches, que no caso, o apelido dela é Bruxa de Bell. Eu acho também que Bruxa de Blair foi inspirada na Bruxa de Bell. Um resuminho rápido aqui pra vocês. O que são os Montes Apalaches? São um conjunto de montanhas, uma cordilheira, que fica mais pra costa leste da América do Norte. Tem mais ou menos aí quase 3.200 quilômetros de extensão. Pega boa parte dos Estados Unidos e uma parte do Canadá. Lá existem várias trilhas famosas. A trilha principal é considerada uma das trilhas mais longas do mundo. Então as pessoas vão pra lá. Tem gente que faz essa trilha em 6 meses, pra vocês terem uma ideia. O terreno, a terra, né? A formação rochosa, a terra ali da região dos Apalaches, ela é uma das formações mais antigas do planeta Terra. Ela é lá da Era Paleozoica, aquela era em que os continentes ainda não tinham se separado, era um continentão junto, e o nome desse continentão, dado pelos humanos depois, é Pangeia. Ou seja, mais ou menos entre aí 480 e 450 milhões de anos atrás. Os Montes Apalaches são tão grandes que eles são divididos em áreas. E lá, antes dos colonizadores, já habitavam ali os nativos americanos, os Cherokees e outros povos nativos ali. Eles não habitavam literalmente em cima dos montes, mas ao redor, que é o lugar mais habitável. Então até hoje tem gente que mora ali ao redor dos Montes Apalaches. Não são muitas pessoas, mas tem. Os Cherokees são povos nativos norte-americanos e eles já relatavam fenômenos e coisas e criaturas que estão acontecendo até hoje. E, inclusive, eles tinham as suas próprias lendas e criaturas, porque esses fenômenos, os orbes, etc., essas coisas dos Montes Apalaches sempre aconteceram por lá. Então, eles acabavam criando lendas e criaturas e entidades ali para cada fenômeno desse. Mas agora, depois de situar vocês aqui, agora vamos falar da famosa Bruxa de Bell. Mas essa lenda não envolve os Cherokees. Segundo a história, em 1817, uma família foi atormentada por um poltergeist na sua própria casa nos Montes Apalaches. Lá no Tennessee, existia um cara que se chamava John Bell, que era um fazendeiro. E ele e sua família moravam num bosque ali na região perto dos Montes Apalaches, numa casa de madeira. Tudo começou, segundo o próprio livro escrito pelo bisneto do John Bell. Ele estava ao redor da sua casa quando ele deu de cara com uma criatura estranha que parecia ser um cachorro. Ele logo ali de prontidão pegou a sua arma e deu um tiro, mas a criatura desapareceu. E depois disso, várias coisas bizarras começaram a acontecer dentro da casa da família Bell. Eles começaram a ouvir sons altos de batidas nas paredes, arranhões e barulho de corrente também. Mas com o passar dos dias e das semanas, esses fenômenos foram ficando muito mais intensos e a família começou a testemunhar atividades paranormais físicas. A entidade começou a bater, beliscar, puxar o cabelo de alguns membros da família e puxar os cobertores à noite. De todos da família ali, 2 foram muito afetados, foram muito mais afetados do que os outros, que foi o próprio John Bell, o pai, e a sua filha, a Betsy Bell. E esse caso, na época, ficou tão famoso, pra vocês terem uma ideia, que até o 7º presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, foi até a casa dos Bell pra tentar presenciar alguma coisa que essa entidade estava fazendo. Vocês viram, né? E como ele ficou tão conhecido, apelidaram esse espírito de Bruxa de Bell. Bell porque é o sobrenome da família e porque eles achavam que era uma bruxa ali, que no caso, segundo lendas aí, segundo histórias, a própria família Bell acredita que esses fenômenos paranormais estavam sendo causados por uma vizinha deles chamada Kate
Bates. Ou seja, temos um nome aí pra bruxa de Bell, Kate Bates. E, inclusive, alguns amigos e familiares que iam visitar a família já testemunharam algumas bizarrices aí da bruxa de Bell. Porém, 3 anos depois dos primeiros fenômenos aparecerem, infelizmente o John Bell faleceu com 70 anos no dia 19 de dezembro de 1820. E dizem que ele foi considerado a primeira pessoa na história que faleceu por causas sobrenaturais. Inclusive, nesse livro aí do bisneto dele, conta que a bruxa de Bell atormentou o cara até no funeral dele. E por mais 10 anos a bruxa de Bell continuou a atormentar a família, mesmo depois da partida do John Bell, até que em 1828, Kate, a bruxa de Bell, disse que iria embora, porém ela jurou que voltaria 110 anos depois. Segura essa informação, porque tem um pouquinho mais de fofoca. No caso, eu vou deixar essa fofoca pra vocês verem lá no Pod Brisa, que eu contei muito mais coisa. Nossa, até babei. Que eu contei muito mais coisa lá no Pod Brisa. Aí, cara, você para e pensa. O Mignola, o cara, eu adoro brisar nas coisas, nos assuntos e entender mais, principalmente nas lendas e nos mistérios e nas coisas, porque quando você vai assistir algum filme de terror, alguma coisa, as coisas vão se encaixando, você vai vendo e percebendo as referências dentro do filme, e o filme fica muito mais da hora, velho. Juro. Quem concorda, comenta. O filme fica muito mais da hora depois que você entende a referência, você pega os bagulhos e você fala... É sério, é muito da hora. Agora, olha essa história da bruxa de Bell, cara. É uma coisa muito bizarra. Aconteceu um bafafá depois, porque dizem que ela voltou 110 anos depois. Mas isso daí tá lá no Pod Brisa, depois vocês assistem. E aí que, além de pesquisar as lendas, os mitos, a história real por trás do filme do Hellboy, eu tava fuçando e eu vi os comentários de uma galera no trailer. E eu gostei, vou comentar aqui com vocês. Olha esse aqui. Esse aqui, eu fui meio esse cara aqui. Esse Lucas aqui falou: entrei pra criticar que só fazem filme ruim do Hellboy e gostei do trailer. Confesso que eu também paguei a língua, né, gente? Paguei a língua real oficial. Aí fala, esse aqui outro comentou. Esse outro Lucas aqui também comentou. Oxe, tanto Lucas. Até que enfim, o filme do Hellboy no tom terror, como deve ser. Esse aqui adorei também. Sempre quis ver alguém como o Hellboy lidando com uma assombração pesada como o Homem Torto. Tomara que façam mais filmes assim de as assombrações levando porrada. O cara quer, mano. Quer o quê? Ela quer o quê? Vamos todo mundo ter. Ele quer o quê? E esse aqui é fã. Esse aqui é fã real, porque esse aqui falou assim: caramba, finalmente uma adaptação do Hellboy feita por alguém que escutou o Mignola e parece que leu ao menos uma HQ do Hellboy na vida. E ele ainda termina falando: espero que mantenha essa vibe de terror e investigação pra gente esquecer pra sempre as antigas adaptações. Deixar o Del Toro na nostalgia e o último filme no limbo. Eita, a galera fala mesmo, habla mesmo, né? Agora vamos ver o trailer, meninas. Vamos dar analisada no trailer, porque assim, gente, é o seguinte, eu falei pra vocês, né, que eu não tava esperando, que nem aquele lá, entrei pra criticar, paguei a língua, adorei o trailer. E eu fui ver o filme na pré-estreia, e assim, ó, tô pegando aqui o trailer pra ver pra vocês. Cara, tem um tom sombrio mesmo. Eu já sabendo da história dos Montes Apalaches, da história da bruxa, da história das cavernas dos Montes Apalaches. Ah, e detalhe, sabe a bruxa? Quando ela, em 1828, quando ela parou de atormentar a família, ela voltou a viver nas cavernas. E eu sabendo de tudo isso, minha cabeça tava explodindo assim, ó. A cada coisa que aparecia, a cada coisa que eu falei, meu Deus, não acredito. Ah! Bom, vamos lá. Olha aí, ó. Os dois já começa com os dois andando numa trilha no meio dos Montes Apalaches. A casa de madeira já bem bizarra, que já tá tudo remoto. Ó lá, o guaxinim entrando na boca da pessoa. Que eu falei, gente, não dá, cara, não dá. Eu falei, gente, como assim? Isso daqui é Hellboy? Tô falando, eles andando lá na trilha da... Olha, ixi, olha lá. Me lembrou muito. Cara, parece muito realmente um filme de terror sobre invocação e tal. E tem, cara, tem invocação aí no meio do Hellboy, cara. É isso que a gente precisava no filme do Hellboy, tá ligado? Um tom sombrio, um tom terror, mano. É
sobre isso, cara. Ixi, na hora que já aparece o homem torto, já quebrando o pescoço. E ó lá, tá vendo? Foi muito rápido, mas apareceu. Apareceu o padre lá. E quem é? É o Joffrey de Maluco no Pedaço. Isso daí, pra mim, também, eu não tinha percebido no trailer. No filme que eu fui perceber, eu falei, o quê? Dá bem sombrio o bagulho. E pra você que ficou aqui até o final, meu amor, sim, você merece o selo da Estrela Dourada Brisada. Já deu o like? Ó, senão não vai ganhar estrelinha. Deixa o seu like aqui pra você ganhar a estrelinha e pra gente saber que você tá curtindo sim o conteúdo e quer que a gente faça mais conteúdo nesse estilo. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar, assistir os novos episódios do Pod Brisa e os novos vídeos especiais. E comenta aqui quem vence a batalha, Hellboy ou Homem Torto. Muito agradecida por você deixar eu fazer parte do momento do seu dia. E agora todo mundo, isso é muita brisa. Beijos!